beleza? Sejam bem-vindos. Se você chegou aí, você vai estar fazendo parte aí da nossa maratona CTVET. Se você conhecer alguém que está querendo compartilhar esse assunto aí, vamos estar falando hoje sobre pulgas e carrapatos, tá? Você pode estar clicando aí nesse aviãozinho e mandando para quem você quiser. Compartilha aí nossa live. Lembrando que a gente está tratando sobre alguns temas, né? E semana que vem vamos estar falando também sobre répteis. Vamos estar aqui com colegas, com profissionais excelentes abordando esses assuntos. Vamos estar falando sobre répteis, sobre roedores. Semana que vem vai ser na segunda, na terça e na quarta. E falando também sobre pistacídeos, sobre pássaros. Vai ser bem bacana, tá? Então vamos esperar aí, o pessoal tá entrando. Desde já agradeço a você por estar aqui com a gente. E vamos lá. Oi, Leidinal, tudo bom, querida? Seja bem-vinda aí. O tema de hoje, para quem não sabe, vamos estar falando sobre pulgas e carrapatos, conhecer um pouco eles para a gente aprender a combatê-los, tá? Vamos esperar o pessoal tá entrando, tá chegando. A gente está aí numa maratona CTVET com vários assuntos. A gente está aqui conversando nas segundas às 8 horas, às 20 horas da noite. Semana que vem a gente vai estar falando sobre répteis, sobre roedores. Se você está querendo adotar um bichinho de estimação, pet não convencional, quiser saber mais sobre ele. E você que chegou aí agora, você pode estar, clica nesse aviãozinho aí e manda para seus amigos, convida a galera para poder estar aqui com a gente conversando sobre pulgas e carrapatos. Vou aqui estar compartilhando, para alguns amigos, para estar aqui com a gente acompanhando esse assunto que é muito importante. Como é que o like ficou? O like tá direitinho depois da vacina? Foi tranquilo? Dormiu bastante? Que bom. Só mais um minutinho e a gente... Ai, que maravilha! A gente começa. Você pode estar clicando aí nesse aviãozinho e mandando pra galera, pro pessoal. Dormiu o dia todo, que legal, né? E aí, só recapitulando, gente, pessoal, as datas da nossa maratona. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter semana que vem os temas. Quero criar um réptil que preciso saber. Na terça, dia 30, pistaciformes, a importância do manejo alimentar. Dia 31, roedores de estimação. Fique atento aos problemas de saúde que pode afetá-los. Na outra semana a gente vai ter benefícios da ozonioterapia. E vamos também estar falando sobre os cuidados com os olhos. Vamos estar falando sobre secreção ocular, atenção e cuidados. E em abril vamos também estar abordando doença do trato urinário, felinos. Vai ser muito legal, tá? Então, seja bem-vindo aí, você que está chegando. A gente vai dar início à nossa live sobre conhecendo o inimigo pulga e carrapato, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles pra gente aprender como combatê-los. Você que chegou, seja bem-vindo. Você está entrando agora na nossa maratona CTVET. Então, vamos lá, pessoal.
eles são encontrados aqui no Brasil e é um problema. Então a gente precisa aprender e conhecer um pouco mais sobre sua biologia, tá? Vamos começar falando um pouco da pulga. A pulga, ela é um problema no país inteiro. Ela possui as espécies Quitinocephalides canis e Quitinocephalides felis. Essas duas espécies elas acometem cães e acometem gatos, tá? São os seus principais hospedeiros, mas também as pulgas elas podem acometer outros animais domésticos, animais silvestres e até mesmo o homem. Quem se lembra aqui, falando um pouco de história, de uma pandemia que aconteceu, conhecida como peste negra, no século XIV, na Europa, muito tempo atrás. Um dos principais transmissores no início dos acontecimentos foram os ratos e as pulgas. As pulgas podem transmitir doenças. E por isso, pessoal, que a pulga, ela é importante. Ela é um dos parasitas mais importantes na medicina veterinária inteiro, no mundo inteiro, tá? Por isso mesmo, por ser um problema no país. E a gente vai estar aqui falando mais um pouco sobre ela. E os carrapatos? Os carrapatos, eles também são os problemas, principalmente para os cães, tá? Os carrapatos, eles são os problemas para os cães, muito mais, são os seus hospedeiros principais. Os gatos, outros pets, os demais pets, eles são raramente afetados pelo carrapato, mas o cão é muito mais afetado. Então, o carrapato no Brasil, ele é encontrado na maioria dos estados, tá? A gente pode encontrar. E é interessante que existem dois tipos de ambientes para dois tipos de carrapatos diferentes. Então, quando a gente fala de ambiente urbano, a gente pensa no Rhipcephalus sanguinis, tá? É um carrapato de área urbana. Quando a gente está falando de área rural, que eu me refiro a um cão que tem acesso à área de matas, florestas em áreas urbanas, a gente está falando do amblioma. O carrapato Rhipcephalus sanguinis, que é muito encontrado em área urbana, ele é aquele transmissor, né? Ele é o vetor da babésia, da babesiose, ele é o vetor da erliquiose canina. Já o amblioma, que é de áreas rurais, como eu acabei de falar, que é outro tipo de espécie, ele é transmissor da febre maculosa, que é uma zoonose, é questão de saúde pública, da rangeliose, da hepatozoonose. E por que falar um pouco dessa forma, né? Quem tem que compreender esse detalhe? Porque é importante até para direcionar diagnósticos. Eu entendo que vão existir um tipo de carrapato que ele vai ser encontrado em área urbana e um tipo de carrapato que vai ser encontrado em área rural. O carrapato de área urbana ele vai transmitir determinadas doenças, o carrapato de área rural vai transmitir determinadas doenças. Então aí a gente já separa. O tema aqui a gente vai falar mais do de área urbana, que é o mais comum na nossa rotina, tá? Então lembrando, ambientes diferentes, gêneros de carrapato diferentes, vetores de doenças diferentes, tá? Você que tá aí chegando agora, clica aí nesse aviãozinho e compartilha essa live. A gente está falando sobre pulgas e carrapatos, então é um assunto importante e você vai poder estar contribuindo aí com outras pessoas para estar falando sobre esse assunto aí, estar aprendendo mais sobre isso aí. Então, como combater se a gente não conhece com quem estamos lidando, tá? Então, seja bem-vindo aí. Ainda falando agora das pulgas, por que é importante a gente falar sobre elas? Por que esses parasitas são importantes, tá? A pulga, pessoal, pode causar anemia. Isso é um fator importantíssimo, tá? Ela é um hematófago obrigatório. O que significa isso? É um parasita que se alimenta de sangue, então ele precisa do sangue para se alimentar, para viver. E dependendo da infestação, seja ela moderada ou seja ela grave, ela pode causar anemia naquele animal. Isso é um dos pontos
por que falar de pulga? Por que se atentar às pulgas? Tá? Porque ela causa anemia, sim, de fato. Para você ter ideia, 76 pulgas em um cão pode consumir cerca de 1 ml por dia. Imagine um cão de porte pequeno, um cão menorzinho, com mais de 200, mais de 300 pulgas. Pode trazer danos graves, pode causar anemia nesse animal, tá? Outro ponto importante a respeito das pulgas é que elas podem causar reação alérgica, podem causar alergia. Esse desconforto, por causa da alergia, do prurido, né? Quando a gente fala de prurido, é coceira. Então, a pulga pode causar anemia, sim, pode causar desconforto com prurido para aquele animal, por causa da coceira. E esse desconforto com prurido pode ser pior ainda quando tem uma reação alérgica envolvida. Então, existem cães que vão desenvolver uma reação alérgica à picada da pulga, que na verdade é uma dermatite desenvolvida pelo contato com a saliva. Na saliva vai ter certos tipos de proteínas que, quando entra em contato com o animal, ele pode desencadear a alergia. Se esse animal ele for alérgico à pulga, o quadro dele vai ser muito pior. Ele vai ter prurido muito sérios. Vai ter alopecia, que é a queda do pelo, vai ter lesões, tá? Tem animaizinhos que estão tão incomodados com aquilo que o tutor chama e ele nem olha, porque não tem interesse, porque está tão ocupado ali coçando. Então, é algo assim muito importante. A única forma de eliminar a pulga é se livrando dela, tá? Então, o controle da pulga não é tão simples assim. Jogar remédio e pronto. Vai depender da participação do tutor, juntamente com as medidas preventivas, tá? Focando no ambiente. Então, nada melhor do que você conhecer como a biologia, um pouco, para você compreender como combater esse agente, esse parasita. Então, a gente já falou que por que a pulga é importante? Porque ela causa anemia, porque ela pode causar alergia nos pets. E agora, outro ponto é porque ela pode ser hospedeiro, intermediário de um eumínto, gente, que acomete cães e gatos, um verme, né? Que pode acometer tanto o cão quanto o gato. É conhecido como dipilídeo canino, tá? A pulga, ela pode estar levando esse agente. Pode, inclusive, no caso, por exemplo, crianças, como elas são mais, tem que ficar em contato com, muitas vezes vão no chão, com um animal, as próprias crianças, elas podem acidentalmente se infectar, ingerindo, né, se contaminar dessa forma, se ingerir em algum momento, por meio da ingestão da pulga. Porque a única forma desse processo acontecer, dele se contaminar, teria que ingerir a própria pulga. E outro ponto importante é que a pulga, ela é vetor de doenças que podem ser transmitidas para humanos, como a gente conversou aqui, eu lembrei daquela pandemia que foi muitos anos atrás, tá? Pode ser transmissor da Bartonella e também de riquezas. Então, 4 pontos importantíssimos aí relacionados à pulga que devem a gente levar a ter atenção a ela. Causa anemia, causa alergia, transmite doenças, transmite os vetores pode ser hospedeiro intermediário do dipilídeo canino, beleza? E aí, outro fator, aí a gente vai falar agora dos carrapatos. Eu tô aqui, sempre falo pulga, depois a gente vai para carrapato. Então, por que o carrapato é importante a gente ter essa atenção, né? O que caracteriza ele para a gente ter essas anteninhas ligadas para o carrapato? No nossa live aqui a gente vai estar falando do Rhipicephalus, tá? Aquele carrapato que no início da live eu conversei com vocês que é o que encontrado mais de área urbana, é o mais comum na nossa rotina. Então, por que falar do carrapato? Por que ter essa importância para o carrapato? O Rhipicephalus sanguineus, que é o que a gente está falando mais comum, que é encontrado em área urbana. Porque ele é vetor da babesiose e também é vetor transmissor de uma doença infecciosa
mais importante no Brasil, que é a erliquiose. Muitos de vocês conhecem a doença do carrapato, hemoparasitose. Então, o Rhipicephalus sanguíneos é ele que é o vetor da babesiose, tá? E da Ehrlichia canina. E a erliquiose canina, ela é uma doença muito importante. Por que ela é importante? Porque ela é uma doença prevalente na maioria da parte do Brasil, tá? Assim também como o seu vetor, o Rhipicephalus sanguíneos. A erliquiose, gente, é uma doença muito grave, que pode levar o animal à morte. É uma doença que ela é prevalente no país inteiro, praticamente. E qual o problema? Não tem vacina para essa doença. Não, o animal que se infecta com essa doença não gera uma imunidade efetiva para evitar que haja reinfecção. Por exemplo, o animal teve a doença do carrapato, teve erliquiose, tratou, ficou bom, mas outro carrapato pode vir, morder ele, reinfectar ele com erliquiose novamente, tá? E o vetor dela é encontrado na maioria dos estados do Brasil, tá? Então, a única forma de prevenir é a gente eliminando esse carrapato. Sabe que tem uma dificuldade de controlar esse carrapato, sim, porque ele é encontrado no país inteiro, né? Na maioria dos estados. Então, fica aí. Por que é importante falar de pulga? Citamos quatro pontos importantes para a gente ficar ligado nas pulgas e por que ficar ligado nos carrapatos. Então, são inimigos que precisam ser combatidos, porque senão vão causar danos aos animais, danos aos pets e também podem ser transmissores de doenças para os seres humanos, tá? Você que está aí acompanhando a nossa live, dá uma clicadinha aí nesse aviãozinho, pode estar compartilhando para outras pessoas para estar aqui acompanhando a gente, tá? Eu vou deixar essa live salva. Você que não sabe, a gente está na Maratona CTVET, tá acontecendo várias lives e a gente está trazendo muito conteúdo legal sobre animaizinhos de estimação. Semana que vem nós estaremos falando sobre se você tem interesse em cuidar de um réptil, saber os cuidados necessários. Vamos estar também falando sobre roedores e também na mesma semana sobre estacídeos, sobre pássaros, né? Aqui no nosso canal no Instagram do CTVET. E dando continuidade, vamos agora conhecer um pouco esses inimigos. Então, como combater o carrapato e a pulga? A forma, gente, isso é na vida, a forma melhor de você combater algo é você conhecer como ele age, como ele é, o que ele faz. Então, não tem melhor maneira de você combater a pulga ou o carrapato sem você conhecê-los. Então, a gente vai passar para agora, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a biologia, para quê? Para a gente entender como combater, entender suas fraquezas, para a gente poder eliminar e destruir eles onde eles estiverem, tá? Então, fique ligado. A gente vai agora falar sobre a pulga, pessoal. A pulga, ela tem um ciclo de vida cerca de 10 a 140 dias, tá? Em torno de 4 meses a 20 dias. Ela tem 4 fases de vida. A pulga adulta, tá? Onde é que eu vou encontrar a pulga adulta? No cachorro, no animal, tá? No animal. Ela tem a fase de ovos e tem a fase de larvas e a fase de pupa. E aí a gente vai entender um pouquinho cada fase para compreender qual a sua necessidade para a gente poder eliminar e combater a pulga, beleza? A pulga adulta, ela precisa ficar no hospedeiro. É a fase que vai ficar no animal, para quê? Para se alimentar. Ela precisa ficar no hospedeiro para comer, para ficar se alimentando. Pode até sair para outro animal, mas ela não deixa seu hospedeiro, pois precisa de sangue todos os dias, tá? Então, onde eu vou encontrar a pulga adulta? No animal.
E aí, essa pulga adulta, enquanto ela está no animal, o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar os seus ovos. Aí a gente vai falar dos ovos. Os ovos, eles não têm nada que permita que eles fiquem aderidos à pele do animal, ao pelo. Não tem, pessoal. Aí o que é que vai acontecer? Se liga aí. Se as pulgas ficam cerca em torno de 1 a 2 dias botando seus ovos no animal e esses ovos não têm aderência, então esses ovos eles podem cair. Olha, presta atenção. Então, cada ovos que forem sendo colocados, eles não vão ficar fixos, eles não têm aderência. E estudos demonstraram que cerca de 70 a 80% dos ovos eles podem ser postos à noite. Olha outra chave aí, olha outro ponto importante. Os ovos da pulga não ficam aderidos e estudos demonstraram que 70 a 80% dos ovos são colocados à noite. Vem comigo aqui. Então, se um cachorro, por exemplo, ele dorme na garagem e ele vai acordar lá ou ele se sacode quando acorda, não é? O que é que vai acontecer? Os ovos vão sair do animal e vão cair naquele ambiente. Então, o foco, queridos, os ovos eles vão ficar aonde o foco de infestação de pulga ele vai ficar aonde o animal passa à noite, beleza? Então, por exemplo, outra situação, se um cão ele dorme no sofá, o que vai acontecer? Os ovos vão tender a cair naquelas frestas do sofá, tá? Só pra gente compreender essa fase. E aí, depois de a gente falar aqui dos ovos, então que ficou claro que se a pulga adulta ela vai ficar no animal só para se alimentar, e enquanto ela tá lá, ela vai estar colocando seus ovos. Se os ovos eles não se aderem no animal, se o animal, a gente viu que 70 a 80% da ovoposição daqueles ovos são colocados durante a noite, se o animal se sacudir, é ali que vai ficar os ovos, tá? Isso é importante para a gente entender lá na frente como é que a gente vai poder combater esses animais, esses parasitas, tá? E aí, outro fato interessante com as pulgas, que é muito legal para a gente poder captar como combatê-las, é que o ovo e a larva, eles vão sobreviver a um ambiente com umidade de cerca de 50 a 92%, pessoal. Então, eles não suportam excesso de umidade. Outra chave aí, beleza? Então, os ovos e as larvas da pulga não suportam umidade. Então, uma das formas de controle que você pode estar utilizando é simplesmente eliminar a pulga do ambiente com água. Quem diria, né? Então, a lavagem diária com água eu vou estar literalmente matando. Por quê? Porque elas não suportam umidade maior que 92%. Tá? Beleza? Então, se eu tenho um cão que ele dorme na garagem, por exemplo, eu posso, se eu lavar essa garagem diariamente, eu vou estar eliminando as pulgas, eu vou estar acabando com aquele ciclo. Lembrando que o ciclo da pulga tem 4 fases. Então, eu vou estar eliminando, eu não vou estar deixando que ela continue aquele ciclo. Então, a água é uma arma química excelente e você pode estar usando para combater a pulga. Pessoal, você que está chegando aí, seja bem-vindo. Oi, querido aluno, seja bem-vindo à nossa live. O pessoal que está chegando pode estar compartilhando aí, mandando para outras pessoas. O tema que estamos abordando aqui é os inimigos, pulgas e carrapatos, como combatê-los, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando aí que a gente vai estar respondendo. E aí fica a fase da larva, a gente já falou dos ovos, né? Da pulga adulta, dos ovos e a larva. A larva, pessoal, elas vão tender a ficar em lugares escuros, então pensem aqui comigo. Se a casa for de taco, a tendência é que as larvas elas se coloquem nessas frestas. Se for de piso liso, eles vão procurar lugares escuros, atrás de móveis, abaixo dos móveis, tá? E a fase, que é a quarta fase do ciclo de vida da pulga, que é a pupa. Essa fase é o terror. Essa fase, ela é a fase do casulo. Depois que
passa de ovos e se transforma em larva, de larva vai se transformar em um casulo, onde a pulga vai ficar ali dentro daquele casulo, tá? Esse casulo, ele tem uma fase de proteção interessante, que vai ocorrer o quê? As sujidades do ambiente vão se aderir a esse casulo, tornando eles resistentes, tornando eles blindados, tá? Essa fase, ela pode dar muda em 3 dias, a pulga sair e fazer festa na casa, ou pode durar cerca até de meses, 5 a 6 meses, tá? Então, o que que acontece? Se, vamos imaginar aqui, vou fazer uma ilustração. Por exemplo, uma casa que naquela casa havia uma família, havia um cachorro, esse cachorro tinha pulgas, e aí esse pessoal se mudou. A casa ficou fechada por meses. E aí chegaram os novos inquilinos nessa casa. Esses inquilinos têm um cachorro, esse cachorro não tem pulga nem carrapato. Não tem pulga. E aí esse cachorrinho chega lá naquela casa feliz. O que é que vai acontecer? Aquela polpa que ficou lá, ó, ela vai sentir o calor do animal e vai sair desbravada assim, ó, morta de fome, e vai diretamente naquele animal. Então a polpa também é uma fase delicada, difícil, né, de lidar, mas é importante você compreender isso. Então, eu geralmente, por exemplo, eu indico o uso de, quando for usar Top Spots, que são produtos que colocam no dorso, não só colocar aqui nessa região do dorso, mas colocar também na região lombar, porque as pulgas, quando elas saem da polpa, elas saem numa fome tão terrível que não tem Top Spot às vezes que elas respeitem, né? Então, às vezes, muitas vezes pode chegar, já chegou até pra mim assim, doutora, eu passei o produto, mas não resolveu. Existem outras coisas que podem também causar a não resolução. Mas, se tinha pulga lá antigamente, não foi tratado, não foi limpado, essas pulpas, esses casulos, o fato deles serem tão resistentes e a pulga sair de lá desesperada com fome, ela vai romper às vezes até barreiras de alguns produtos. Às vezes não é nem resistência, é mesmo esse desespero da fome, porque tá ali na pulpa, né? E outro fato interessante é que as pulgas, elas não ficam, elas só vão sair dessa pulpa, dessa proteção, dessa carro de blindagem, né? Se elas garantir que vão comer, porque se elas passarem 24 horas a 48 horas sem se alimentar, elas vão morrer, beleza? Então é uma forma também da gente cortar o ciclo, quebrar o ciclo, né? Tá. E um outro ponto que interessante, que no cão, se a pulga ela não for ingerida, o que acontece? Às vezes o animal tá com bastante prurido, coça tanto que ele vai ingerir as pulgas durante esse processo, tá? Se não houver ingestão, ela vai ficar ali cerca de 120 dias no animal, 90 a 120 dias, né, de vida, assim, dentro, né, nesse processo. Já os gatos, por eles serem mais asseados, eles fazem essa limpeza, eles fazem esse asseio, a meia-vida da pulga é em torno de 8 dias. Já no cão não, no cão pode a meia-vida durar mais, tá? E aí a gente passa para o carrapato, beleza? Se você tiver pergunta, o pessoal que está chegando aí, muito obrigado pela sua participação, mande suas perguntas, compartilhe. Tem um aviãozinho aí, você pode estar enviando para outras pessoas. É um prazer terem vocês aqui acompanhando essa live. Vai ficar salva, tá? É um assunto muito importante que a gente está falando aqui. E aí, pessoal, o carrapato, que a gente focou aqui no Rhipcephalus sanguineus, que é aquele que acomete a área urbana, tá? Lembrando que ele é encontrado em a maioria dos estados do Brasil e em todas as áreas urbanas do Brasil. Então, você pode estar encontrando esse carrapato. Aí eu te pergunto, qual é o hospedeiro mais importante do carrapato Rhipcephalus sanguineus? É o cão, não tem outra, é o cão, tá? É o cachorro, ninguém mais. Pode chegar, às vezes chega assim dizendo, mas tinha um pássaro, tinha um roedor. Não é interessante para o Rhipcephalus sanguineus ter roedor, ter pássaro como hospedeiro. Então, esqueça isso, não existe. O hospedeiro do carrapato do Rhipcephalus é o cão, é o cachorro,
ambientes preferidos do Rhipicephalus sanguinis. E aí eu vou te dizer, se a gente compreender um pouco mais sobre o lugar que ele gosta de estar, o ambiente que ele gosta de ficar e que ele vai se sentir confortável para seguir sua vida, a gente vai conseguir combater, a gente vai conseguir identificar o foco. Então, pessoal, os carrapatos dos Rhipicephalus sanguinis, eles têm uma afinidade imensa com canis, residências, quintais, tudo que tiver cimento. Se tem cimento, ele tem essa afinidade, ele gosta de estar, tá? Ele gosta de cimento, ele não gosta de área verde. Aí vamos fazer outra ilustração aqui para você poder compreender. Imagina aqui comigo um sítio bem bonito, grande. Nesse sítio existe uma área verde e lá no canto tem uma casa cimentada para cachorros. Nesse mesmo sítio tem 2 cães. Um cão, número 1, ele fica na casa cimentada, lá naquele canil, lá no fundo. Não é solto durante o dia, ele fica preso lá, só é solto durante a noite. O outro cão, ele fica na área de grama, ele fica solto durante o dia, ele não fica na casinha de cimento. E aí eu te pergunto, nesse sítio aconteceu infestação de carrapato. E aí, qual é o cão que vai estar com carrapato? E qual lugar que vai ser encontrado mais carrapato? Qual lugar que vai ser encontrado o carrapato? Então, o cão número 1 vai ser o cão que está lá na casinha, que fica mais lá, é o cão que vai estar afetado pela essa infestação. E o foco do carrapato vai ser aonde? Vai ser nesse canil, tá? Aí eu te falo, por quê? Por que o da grama não? Por que o da grama? Aí a gente parte para a biologia do carrapato. Os carrapatos, pessoal, só um momento aqui. Os carrapatos, eles morrem em área verde. Como assim? Lembra lá no início da live a gente falou, existem os carrapatos de área urbana e os carrapatos de área rural, de floresta, de mata. A gente está falando dos carrapatos de área urbana, que é o mais comum, que é o transmissor, o vetor da erliquiose, o transmissor da babésia, tá? De doenças que podem levar à morte dos animais. E aí, pessoal, o carrapato, o microclima favorável para ele é uma umidade em torno de 80%. A grama, a área de verde, ela tem uma umidade de 100%. Se esse carrapato fica ali, ele vai morrer, então ele não fica. O que ele vai fazer? Sobe pelas paredes, sobe à procura de frestas, procura de área longe da umidade, num lugar mais quentinho. Então, se houver uma infestação numa casa, numa residência, onde você vai procurar? Você vai procurar olhar para cima, você vai procurar nos lugares em cima de áreas acimentadas, encontro da parede com teto, encontro da parede com madeira e telhado, tá? Área de cimento, onde tem frestas, blocos, às vezes paredes que foram chapiscadas com cimento, não finalizou, às vezes tem umas brechas, umas frestas. É ali que aquele carrapato vai ficar, ele vai procurar, tá? O ciclo dele, ele faz todo na residência, não tem área verde, não adianta, beleza? Então, o ciclo do carrapato, ele faz na residência. Olha como é que funciona. A fêmea ingurgitada, que é aquela grande, muitos chamam de mamona, é uma gordinha assim. Pois é, ela chegou a hora de ter os ovos da ovoposição, ela vai descer do animal e vai procurar áreas quentinhas. Vai subir as paredes e lá ela vai querer colocar os seus ovos. Os ovos serão transformados em larvas e essas larvas se transformam em ninfas, tá? E aí as ninfas vão procurar o animal para colocar, para se tornarem machos e fêmeas. Aí estudos perceberam que os carrapatos, a fêmea ingurgitada do carrapato, ela faz sua ovoposição à noite. Então a tendência é que ela faça o quê? Desça do animal à noite, se desprende dele para durante a noite ir procurar seu ambiente favorável.
seja um ambiente com 80% de umidade, tá? E esse ambiente é onde são pelas paredes, área de cimento, área de frestas, tá? Para colocar os seus ovos. Então, pessoal, onde é que eu vou encontrar o carrapato? Onde o cão passa a noite. É onde é o lugar mais importante. É o lugar mais importante onde você vai direcionar o combate, onde você vai direcionar a prevenção, tá? Posteriormente, você vai entrar com medidas de prevenção. É ali naquele lugar. Onde o onde o cão passa a noite. E aí, após nascer as larvas, elas vão descer das paredes, descer da onde estão e vão procurar o cão para se alimentar, tá? Então, relembrando aqui comigo, o carrapato, o Rhipicephalus sanguinis, ele sempre vai procurar subir, pois o gramado e áreas verdes não são viáveis para a sobrevivência dele, do Rhipicephalus sanguinis, beleza? Tá claro isso aí? Então, manda uma pergunta aí, tá? E aí, Patrick, seja bem-vindo, viu? Manda uma pergunta aí pra gente. Compartilha aí no aviãozinho. E aí, a gente entra agora no tratamento. Vamos falar agora sobre tratamento. Como vamos tratar a pulga do meu cachorro, do meu gato? Como é que eu vou tratar os carrapatos lá em casa? Quando a gente fala de pulga, vamos lembrar que é importante o quê? Eu tenho que tratar o ambiente, tratar o animal. Por quê? Preste atenção. 5% vai estar no animal, que lembra que eu falei da pulga adulta, e 95% do resto vai estar no ambiente. Larva, ovo, pupa. Então, a gente tem que combater em conjunto. É a forma mais eficaz. Tratar o animal e tratar o ambiente. O que eu preciso fazer? Eu encontrar o foco da pulga. Onde é que o animal dorme? Lembra que a gente falou que os ovos são colocados pela noite, a ovoposição ocorre à noite, e o animal, o ovo não tem aderência no animal, o animal vai se sacudir, aqueles ovos irão cair ali. Então, tratar o animal, só o animal, vai demorar muito mais para você ter um controle e fechar aquele ciclo, tá? Então, a gente tem que focar no animal e no ambiente. Vai ter gente que, pô, só quero tratar o animal. Então, se você for só tratar o animal, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar carrapatidas, fungicidas que com o período adequado. Se daqui a 30 dias que não funciona mais, faz novamente a dose por 30 dias. Por 3 meses, faz novamente daqui a 3 meses, tá? Segue direitinho a recomendação daquele produto. O ideal é que seja você tem no mínimo 3 meses para tentar fechar o ciclo, beleza, pessoal? Se você só for tratar o animal, tá? E aí a gente entra com o quê? Com controle mecânico para o ambiente. A gente pode fazer limpeza. No caso do aspirador de pó, você faz 2 vezes na semana. Para quê? Para pegar as fases da pulga. Se for no sofá, na cama, tá? E caso das caminhas, você pode lavar toda semana as caminhas. 2 vezes na semana, pode lavar 1 vez na semana, é o suficiente para você eliminar as pulgas. E o controle físico que a gente já falou aqui, a água, lavagem diária para cortar o ciclo, beleza? E o controle químico que a gente pode estar usando os inseticidas, beleza? E o carrapato? Como é que a gente combate os carrapatos? O carrapato a gente pode aplicar o tratamento curativo, tá? Lembrando que se eu for combater só o animal, eu vou estar focando ali 5%. Então, combater os 5% que está no cão, eu faço o quê? Uso o carrapaticida. Se eu for usar o tratamento estratégico, que é o que? Combater os 95% do ambiente. Direto, de que maneira? Por meio da dedetização. Onde é que o cão fica à noite? É lá que eu vou, nas frestas, nos buracos, é lá que eu vou entrar com a dedetização. Então, lembra daquele sítio que a gente falou? Se for chamar o dedetizador e ele focar na grama, não é esse o foco. O carrapato Rhipicephalus sanguinis, a afinidade dele é com área de cimento, é com a casinha lá de cimento
feito lá no fundo, é com aquela área que tenha cimento, beleza? Porque, lembrando da biologia, eles não conseguem sobreviver na área que tenha alta umidade, tá? Então, onde é que é o foco? É onde o animal está dormindo, passa a maior parte do tempo. E de forma indireta, a gente pode estar usando produtos de longa ação, tá? Nos cães. Lembre, respeitar o intervalos do período de eficácia desses produtos, tá? Tratar o animal, mais tratar o ambiente será mais eficaz do que qualquer coisa. Então, se você tem suas dúvidas, mande aí. Algumas pessoas me mandaram as perguntas aqui, então eu vou estar lendo aqui para vocês e a gente vai estar respondendo, tá? Sobre pulga, o que perguntaram. Posso dizer que meu cão tem pulgas se eu conseguir visualizá-las nele? Não, tá? Como vimos no ciclo da pulga, 95% fica o quê? Fica no ambiente, no animal, tá? Não no animal. 95% vai ficar no ambiente. Então, se eu olhar meu cachorro e eu não tô vendo pulga nele, não quer dizer que ele não, necessariamente, ele não tem. Eu posso não ver pulga e ter, e ela existir, tá? Outra pergunta que fizeram aqui. Meu cão está com pulgas. De onde ele pode ter adquirido? Se o seu pet, seu cachorrinho, pode, ele pode ter adquirido esses parasitas, por exemplo, ao passear pela rua, ao receber visita do outro animal, ou visitando até mesmo locais que tenha ou tiveram a presença de outros animais infestados, tá? Beleza? No caso da pulga, se esse animalzinho teve contato com outro animal que teve pulga, se ele visitou uma área, um local, teve pulga, como eu falei, o exemplo da casa, você lembra? A casa não tinha mais ninguém morando, mas aí chegou os novos inquilinos, no entanto tinha lá a fase da vida da pulga, a pulpa, que ela sai quando ela sente a presença do animal. Então, outra pergunta foi aqui que fizeram, deixa eu ver. Tratei meu cão, doutora, tratei meu cão com produto para pulgas, mas ainda eu vejo os parasitas. Será que não funcionou? Pode ser que sim, porque é importante você verificar o produto, tá? Se ele é indicado para a espécie que você está precisando no momento. Você precisa tratar esse ambiente e também, se tiver outro animal na casa, tem que se tratar esse animal, tá? Respondo. Outra pergunta que foi feita aqui, deixa eu ver. A pulga do gato ou do cão pode passar para o ser humano? Qual é o risco, doutora? Sim, mas no caso, gente, elas vão preferir mais o cão ou o gato, tá? Devido à temperatura corporal desses animais, que são mais elevadas, elas gostam do lugar quente. O risco vai existir, só que vai depender da gravidade da infestação. Se o ambiente infestado não houver cães e gatos, aí as pulgas podem sim atacar os seres humanos. Mas se tem, elas vão focar mais nesses hospedeiros, beleza? Fizeram também aqui outras perguntas a respeito de carrapato, tá? Doutora, meu cachorro não sai, só fica em casa. Como ele poderia ter pego carrapato? Isso é uma pergunta muito comum, tá? Na rotina. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Aí eu te digo o seguinte, se ele não visita nenhum lugar infestado por carrapato, tá? Ele pode ter se contaminado pela introdução na casa de algum móvel, algum eletrodoméstico proveniente de algum domicílio que estivesse infestado por carrapato, tá? Lembra que eles vão sair, a fêmea vai sair do animal, do cão, engurgitada para colocar os seus ovos lá em lugares mais quentinhos, no caso que tenha um microclima apropriado para ela, sua umidade para até 80%, ela vai fugir dos lugares que tem umidade, ou até mesmo
estiver migrando ativamente, no caso, os carrapatos podem migrar da casa do lado para a sua casa. Se o cachorro do vizinho está infestado e tem área, muro de cimento e tal, aí o que pode acontecer? Os carrapatos eles podem migrar do muro do vizinho para o muro, para o seu muro. Principalmente se tiver fresta, se tiver buraco, aqueles muros chapiscado e não finaliza, né? Não faz os acabamentos para finalizar, fechar as brechas. Então pode, tá? Outra pergunta que fizeram aqui, doutora, eu já tratei meu cachorro várias vezes contra carrapato, mas volta e meia ela tem de novo. O que eu devo fazer? Então, é importante que você trate não só o animal. A gente conversou aqui. É importante que trate também o ambiente. É a forma mais efetiva, mais eficaz de resolver o problema. E quando eu falar de tratar o ambiente, eu tenho que encontrar onde é o foco. Então, vimos aqui que o foco, onde fica o carrapato, que é o Rhipicephalus sanguíneos, é onde vai ter área cimentada, é onde o cão passa o seu maior tempo, né? E procurar esse lugar para detetizar, bater o inseticida ali naquela área. Então, quando eu for fazer esse tipo de tratamento no ambiente, eu tenho que tirar por um período de tempo, né, o animal, crianças, para não ter nenhum tipo de reação, tá? Então é importante a gente encontrar o foco, é onde o animal fica durante a noite, para realizar a detetização. Pode fazer cerca de 3 detetizações com intervalo de 14 dias, tá? Lembrar de tirar crianças ou adultos do local cerca de 1 hora. Então, galera, foram essas perguntas que mandaram aqui pra gente. Se você quiser mandar mais perguntas, pode mandar, a gente vai responder lá no direct. Muito obrigada. Foi muito bom estar passando esse tempo aqui com vocês, beleza? E mais uma live chegando ao final. Foi muito bom, foi bem tranquilo. Obrigada pelas perguntas. Semana que vem nós vamos estar aqui falando sobre répteis, roedores e pistacídeos, sobre aves, tá? Você que quer criar um pet não convencional e está com dúvidas